A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar, um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você, hoje dia 2 de abril de 2024, terça-feira. Muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz é a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta desde 2014 pela emissora, depois passamos a atuar também pelo YouTube. O canal é Viver _ Melhor, se inscreva, deixa seu like, sua opinião é sempre importante para nós. Ou acesse o YouTube, digite o Espiritismo, está no ar. Lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Eu recebo carinhosamente meu querido amigo espiritista, trabalhador da Casa Espírita Maria de Nazaré, Adilson Reis. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Pedrosa, obrigado mais uma vez pela oportunidade. Boa noite a todos os ouvintes ligados na Rádio Clube FM, ouvindo o nosso programa. Um abraço especial para o nosso amigo Guaraci Silveira, quem eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente. Maravilha de pessoa, gostei muito do curto tempo em que nós batemos um bom papo dentro do ônibus. Maravilha mesmo, muito satisfeito por ter te conhecido, Guaraci. Um abraço também para o Cacau, nosso diretor, e para o Vilmar, no Jardim Bom Jesus, que está sempre ouvindo o nosso programa. Vamos todos estudar e aprender juntos. Para vocês verem, meus irmãos, que trabalhamos em prol do bem comum, falando do amor de Deus, de Jesus, e os nossos dois queridos irmãos que trabalham aqui não conheciam um ao outro. Uma vez eu perguntei ao Guaraci se ele conhecia o Adilson, ele disse que não. E por sua vez o Adilson bateu um grande papo com ele, dentro do ônibus, como ele citou, né, porque ele é motorista de um ônibus urbano aqui, e coincidentemente o Guaraci ficou sentado no banco da frente, aquele local que pertence realmente às pessoas idosas, né? E ali travaram um papo, e o Guaraci observou o nome, né, do motorista Adilson Reis, pronto. Então é assim a vida. As pessoas trabalham juntos e tal, todos se conhecem, nem sempre, porque a cada dia o programa é comum, então no encontro. Mas é isso. Meus queridos, vamos estudar sobre o perigo. Dúvidas, entre em contato conosco, ligando para a Clube FM, que é 0 operadora 32 3211 5697. Quer falar comigo? Utilize a TIM 988012675, WhatsApp 999387699 e o e-mail espiritismoestanoar@hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição de todos os ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Suicídio. Não pense nisso, nem mesmo por brincadeira. Um ato desses resulta na dor de uma vida inteira. Por paixão, Kim afogou-se num poço de Guararema. Renasceu em provação, atolado no efizema. Matou-se com tiro certo a menina de Lermanda. Voltou em corpo doente. Não fala, não vê, nem anda. Pôs fogo nas próprias vestes, Dona Cesárea da Estiva. Está de novo na terra, num corpo que é chaga viva. Suicidou-se a formicida Maricota da Trindade. Voltou, mas morreu de câncer aos 4 meses de idade. Enforcou-se o columbano para mostrar rebeldia. De volta trouxe a doença chamada paraplegia. Queimou-se com gasolina Dona Lília da Gele. Noutro corpo sofre sarna
lembrando fogo na pele. Tolera com paciência qualquer problema ou pesar. Não adianta morrer, adianta é se melhorar. Estamos apresentando o Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta falando sobre o perigo. Cada vez que a irritação te assoma aos espinhos da mente, segues reteando o sinal de perigo. Mesmo que tudo pareça conspirar em teu prejuízo, não convertas a emoção em bomba de cólera, a explodir-te na boca. Lembrando que o desequilíbrio não leva ninguém a lugar algum, apenas a autodestruição. Porque o desequilíbrio, que anote, é apelo da vida àquele prestes cooperação. Quando as águas em monte investem furiosas sobre a faixa do solo que te serve de habitação, levantas o dique capaz de governar-lhe os impulsos. Diante do fogo que te ameaça, recorre-se de pronto aos extintores de incêndio. Então nós temos o recurso de amenizar, de mudar o caminho, essa trajetória destrutiva. Tome um gole d'água e não engula. Conta de 1 a 10 e com certeza a explosão que você ia manifestar deixa de existir. Quando as águas em monte investem furiosas sobre a faixa do solo, o que te serve de habitação, levanta o dique capaz de governar os impulsos. Diante do fogo que te ameaça, recorres de pronto aos extintores de incêndio. Toda vez que o curto-circuito reponta na rede elétrica, desligas as tomadas de força para que a energia descontrolada não opere a destruição. Assim também, quando a prova te visite, não transfigures em língua, em chicote, dois semelhantes. Se agressões verbais te espancam os ouvidos, ergue a muralha do dever fielmente executado, em que te defendas contra o assalto da injúria. Se a calúnia te alanceia, aguarda-te em paz no refúgio da prece. Refugiem-se na prece, meus irmãos, meus queridos, porque tudo passa e a coisa volta ao normal. E se você não é devedor, a própria vida se encarregará de dar a resposta. Se a dignidade ofendida dentro de ti surge transformada em acesso de estopim para a deflagração da revolta, deixa que o silêncio te emudece até que a nuvem te abandone a visão. Então é isso. Espere o tempo passar, espere com calma, com paciência, que tudo vai se acertar. Não adianta você tentar resolver no momento acalorado da discussão. Saia fora. Sobretudo à frente de qualquer companheiro encolarizado, não lhes agrave a distonia. Ninguém cura um louco surzindo-lhe o crânio. Se alguém te lança em rosto o golpe da intemperança de espírito ou te arroja a pedrada de impulso, desculpa irrestritamente e se volta a ferir-te, é indispensável que te reconheças na presença de um enfermo em estado grave, a pedir-te um amparo no entendimento e o socorro da compaixão. A gente sempre comenta aqui, né, que o agressor é sempre um doente, um desequilibrado. Pessoa alguma, né, que tenha paz, espírito e tranquilidade vai agredir os outros verbalmente. Podem crer nisso. Nosso Senhor Jesus Cristo não serviu de condições especiais, excepcionais, no mundo para exaltar a luz da verdade e a bênção do amor. Em razão disso, não aguarde renovação exterior na vida diária para ajudar. Comece imediatamente a própria sublimação. Jesus não tinha uma pedra onde recostar a cabeça. Fato, né? Se você dispõe de mínimo recurso, já possui mais que ele. Jesus, em seu tempo, não desfrutou qualquer expressão social. Se você detém algum estudo ou título, está em situação privilegiada. Observe que nem isso Cristo teve. Jesus esperou até os 30 anos para servir mais decisivamente. Se você é jovem e pode ser útil, usufrui magnífica oportunidade. Jesus partiu aos 33 anos. Se você vive
na idade amadurecida e dispõe do ensejo de auxiliar, agradeça ao alto, dando mais de si mesmo. Jesus não contou com os familiares nas tarefas a que se propôs. Se você convive em paz no recinto doméstico, obtendo algumas cooperação em favor dos outros, bendiga sempre essa dádiva inestimável. Né? Como é bom viver em família, em sociedade, tendo o amparo dos seus. Jesus não encontrou ninguém que o amparasse na hora difícil. Se você recebe o apoio de alguém nos momentos críticos, saiba ser grato. Sim, esse é um momento de muita gratidão. É aquele momento que estamos passando por certas dificuldades e às vezes encontramos uma mão amiga, né? Num momento aprazado e que vem nos amparar naquele momento transitório de dor. Jesus nada pôde escrever. Se você consegue grafar pensamentos na expansão do bem, colabore sem tardança para a felicidade de todos. Vemos assim que a vida real nasce e evolui no Espírito Eterno e não depende de aparência, mas projetar-se no rumo da perfeição. Jesus segue à frente de nós. Se você deseja acertar, basta apenas segui-lo. Sigamo-lo, pois. Então, o objetivo maior de todos nós que defendemos o cristianismo é seguir as orientações de Jesus. Ele nos abençoe. De volta à reencarnação, em breve tempo sou trazido a vosso recinto de oração e fraternidade por benfeitores e amigos, para que algo vos vale da minha história. Amargo escarmento aos levianos do ouvido e aos imprudentes da língua. Sem ornato verbal de qualquer natureza, em minha confissão dolorosa, passo diretamente ao meu caso triste, à maneira de um louco que retorna ao juízo depois de haver naufragado na vileza de um pântano. Há alguns anos, em minha derradeira romagem na terra, era eu simples comerciário de hábitos simples. Com pouco mais de 30 anos, desposei Marina, muito mais jovem que eu. E, exaltando a nossa felicidade, construímos nosso paraíso doméstico numa casa pequena de movimentado bairro do Rio de Janeiro. Nossa vida modesta era um cântico de ventura, entretecido de esperanças e preces. Todavia, porque fosse de ordinário, desconfiado e inquieto, amava a minha esposa com doentia paixão. Marina era muito moça, quase menina. Estimava as cores festivas, o cinema, a vida social, a gargalhada franca e, por guardar temperamento infantil, a curto espaço teve o nome enliçado à maledicência que fustiga a felicidade, como a sombra persegue a luz. Em torno de nós fez-se o disse-me-disse. Se tomávamos um bonde, éramos logo objeto de olhares assustadiços, enquanto se cochichava, lembrando-se-nos o nome. Se passávamos numa praça, éramos quase sempre seguidos de assovios discretos. Começaram para mim os recados escusos, os telefonemas inesperados, as cartas anônimas e os conselhos de família, reunindo várias acusações. Marina desertara dos compromissos do lar. Marina era ingrata e infiel. Marina respirava numa poça de lama. Marina tornara-se irregular. Muita vez, minha própria mãe, zelosa de nosso nome, chamava-me a brios, indicando-me providências. Amigos segredavam-me anedotas irreverentes com sentido indireto. Lutas enormes do sentimento ditavam-me desesperados conflitos. Acabou-se em casa a alegria espontânea. Debalde, a companheira se inocentava, alertando meu coração. Entretanto, densas trevas possuíam-me o raciocínio, induzindo-me a criar assombrosos quadros em torno de faltas inexistentes. Como se eu fosse puro, exigia pureza em minha mulher. Qual se fosse santo, reclamava-lhe santidade. Deplorável cegueira humana. Foi assim que, numa tarde inesquecível para o remorso que me vergasta, tilintou o telefone buscando-me para aviso. 3 horas da tarde.
Anuncia-me alguém ao cérebro atormentado que um estranho se achava em meu aposento íntimo. Desvairado, tomei de um revólver e busquei minha casa. Sem barulho, penetrei nossa câmara e, de olhos embaciados no desespero, vi Marina curvada ao lado de um homem que se curvava igualmente a 2 passos de nosso leito. Não tive dúvida e alvejei-os agoniado. Vi-lhes o sangue a misturar-se enquanto me deitavam olhares de imensa angústia, e porque não pudesse eu mesmo resistir a tamanha desdita, estilhacei meu crânio com bala certa, caindo logo após para acordar no túmulo, agarrado a meu corpo mazelento e fedentinoso, que servia de engorda a vermes famintos. Em vão busquei desvencilhar-me do arcabouço de lama a emparedar-me na sombra. Gargalhadas irônicas de espíritos infelizes cercavam-me a prisão. Descrever minha pena é tarefa impossível no vocabulário dos homens, porque o verbo dos homens não tem bastante força para pintar o inferno que brame dentro da alma. Por muito tempo amarguei meu cálice de aflição e pavor, até que mãos amigas me afastaram, por fim, do cárcere de lodo. Vim, então, a saber que Marina, sem culpa, fora sacrificada em minhas mãos de louco. Esposa abnegada e inocente que era, simplesmente pedira a um companheiro da vizinhança consertasse em nosso quarto humilde a tomada elétrica desajustada, a fim de passar a roupa que me era precisa para o dia seguinte. Transido de vergonha e enojado de mim, antes de suplicar perdão às minhas pobres vítimas, implorei humilhado a prova que me espera. E é assim que, falando às almas descuidadas que cultivam na terra o vício da calúnia, venho dizer a todas, na condição de um réu, que, para me curar da própria insensatez, roguei ao Pai Celeste e me foi concedida a bênção de meio século de doença e martírio, luta e flagelação na dor de um corpo cego. Quem assina esse testemunho é o nosso irmão Júlio. Cada trecho do solo demonstra-nos o seu valor na riqueza ou na fertilidade que apresenta. Cada vegetal é tido na importância de seu cerne, de sua essência, de seus frutos. Cada animal é conhecido pelas peculiaridades de importância em sua existência. O sol constitui para todos os seres fonte inexaurível de vida, calor e luz. A água significa o sangue do organismo terrestre. O fogo, no crepitar na lareira ou na devastação do incêndio, demonstra realmente o seu papel inconfundível no campo imenso da criação. O juiz é respeitado pela integridade de seus sentimentos ou temido pelas manifestações de venalidade a que se acolhe. O professor é acatado consoante o grau de competência que lhe é próprio. O médico adquire confiança conforme a sua atitude ao pé dos enfermos. O coração materno revela sua íntima excelsitude no trato natural com os rebentos do seu carinho. O filho oferece ao mundo, na experiência diária, a extensão de seu amor para com seus próprios pais. A criança, em suas expressões infantis, apresenta invariavelmente o esboço de caráter que plasmou em si mesma através das vidas passadas. O usuário cria em torno de si gelada atmosfera de reprovação pelos sentimentos que nutre no imo do próprio ser. O leviano carrega consigo constantemente os prejuízos da ociosidade ou do vício, complicando-se na intemperança dos próprios dias. O séptico representa, onde estiver, a aridez da mente hipertrofiada pelo orgulho infeliz. O crente, leal a si mesmo, evidencia o poder de sua fé nas posições assumidas perante os chamamentos do mundo. Enfim, todas as criações do excelso Pai testemunham-lhe a glória no campo infinito da vida, e cada espírito se afirma bem ou mal, aproveitando-as para subir à luz ou delas abusando para descer às trevas.
Como aprendizes do Evangelho, portanto, cumpre-nos indagar à própria consciência: que tenho executado na vida como aplicação das bênçãos de Deus? Não nos esqueçamos, segundo a lição do Senhor, que somente as obras que fizermos em nome do Pai é que serão marcos indeléveis do nosso caminho a testificarem de nós. Se você está na hora de criticar alguém, pense um pouco antes de iniciar. Se o parente está em erro, lembre-se que você vive junto dele para ajudar. Se o irmão revela procedimento lamentável, recorde que há moléstias ocultas que pode atingir a si mesmo. Se um companheiro faliu, é chegado o momento de substituí-lo em trabalho até que volte. Se o amigo está desorientado, medite nas tramas da obsessão. Se o homem da atividade pública parece fora do eixo, o desequilíbrio é problema dele. Se há desastres morais nos vizinhos, isso é motivo para auxílio fraterno, porquanto esses mesmos desastres provavelmente chegarão até nós. Se o próximo caiu em falta, não é preciso que alguém lhe agrave as dores de consciência. Se uma pessoa entrou em desespero no colapso das próprias energias, o azedume não adianta. Ainda que você esteja diante daqueles que se mostram plenamente mergulhados na loucura ou na delinquência, fale no bem e fuja da crítica destrutiva, porque a sua reprovação não fará o serviço dos médicos e dos juízes indicados para socorrê-los. E mesmo que a sua opinião seja austera e condenatória nisso ou naquilo, você não pode olvidar que a opinião de Deus, Pai de todos nós, pode ser diferente. Que pode delimitar a extensão das bênçãos que dimanam da altura? Por ser sempre de origem inferior, o mal é limitado, como todas as manifestações devidas exclusivamente às criaturas. O bem, no entanto, possui caráter divino e, semelhante aos atributos do Pai excelso, traz em si a qualidade de ser infinito em qualquer direção. Antes de tudo, vigora a intenção sincera do espírito no ato que procura executar. Assim, utiliza as próprias possibilidades a serviço da vontade divina, oferecendo o coração às realizações com Jesus, e o ilimitado surgir-te-á gradativamente nas faixas da experiência, sob a forma de esperança e consolação, júbilo e paz. Por mais sombrios te pareçam aos ideais de hoje, os dias do passado, não te entregues ao desânimo. Ergue os sentimentos e conjuga as próprias ações ao novo roteiro entrevisto. Após a purificação necessária, a água mais poluída da sarjeta se torna límpida e cristalina, como se jamais houvesse experimentado o convívio da impureza. O presente é perene traço de união entre os resquícios do pretérito e uma vida futura melhor. Plasma em ti mesmo as forças reconstrutivas das tuas novas resoluções para que se exprimam em obras de aprimoramento e de amor. Reconhecendo a nossa origem na fonte de todas as perfeições, é natural que podemos e precisamos realizar em torno de nós as obras perfeitas a que estamos destinados por nossa própria natureza. Eis o valor do registro dos Atos dos Apóstolos ao recordar-nos a magnitude das tarefas de Paulo quando, iniciado de Damasco, se dispôs a caminhar, auxiliando e aprendendo no holocausto das próprias energias à exaltação do bem. As mãos, tanto quanto o conjunto de instrumentos e possibilidades de que nos servimos na vida comum, esperam passivamente o ensejo de se aplicarem aos desígnios superiores segundo as nossas deliberações pessoais. Quando agimos no bem, sentimos a presença de Deus em nós. Medita no emprego dos teus recursos no campo da fraternidade. Desterra de teu caminho a barreira do desalento e prossegue confiante, vanguarda fora. O solo frutifica sempre quando ajudado pelo cultivador. Usa, pois, o arado com que o Senhor te enriquece as mãos, trabalhando a leira que te cabe com firmeza e esperança, na certeza de que a colheita farta coroar-te-á os esforços,
cada vez mais, desde que permaneças apoiado no propósito seguro de corresponder ao programa de trabalho que o Pai te reserva na oficina da luz, em busca da alegria inalterável. Muito bem, Adilson, bem explicado. No programa de amanhã nós vamos falar sobre um novo assunto, que é a cólera. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. Vale a pena lutar. A vida na Terra, com suas belezas naturais, é grande dádiva concedida por Deus aos filhos que destinou para este planeta. O céu nos presenteia com astros e estrelas brilhantes. A natureza mostra seu colorido exuberante, sempre renovado, surpreendente. O campo oferece a subsistência. A chuva abençoa a terra, saneia o ar. O sol aquece e ilumina, dando vida. O amor dá sentido à existência. No entanto, nem todas as criaturas conseguem se dar conta dessas tantas bênçãos. Há os que, não percebendo essas riquezas que os rodeiam, se acreditam deserdados, infelizes. São almas ainda infantis que não aprenderam a valorizar o que é bom e belo. Renegam suas realidades, julgando-se eternas sofredoras. Assumem posição de vítimas ao enfrentar as dificuldades naturais de um planeta de provas e expiações. E para tornar ainda mais complicada a questão, colocam a culpa do que lhes acontece na família, nos parceiros, no governo. São almas que, por falta de amadurecimento, não aceitam críticas nem conselhos. Não conseguem entender que a vida é feita de vales e de montanhas. Gostariam simplesmente que tudo transcorresse de forma tranquila, plena, atendendo suas vontades. Em verdade, não são as circunstâncias que as oprimem, mas a indisposição e o pessimismo frente a elas. Em todas as épocas da humanidade, viver na Terra com tantas adversidades não tem sido fácil para ninguém. Muitas vezes, o cansaço e o desânimo tomam conta da alma inquieta. Importante lembrar que Deus é amor e bondade infinitas e sempre nos auxilia. Quando chegamos à Terra, os primeiros auxiliares que dele recebemos são os pais que nos ensinam com seus exemplos e carinho. Depois, conquistamos amigos sinceros que nos ajudam a crescer. Professores, orientadores da cultura que nos abrem os horizontes do saber. São todos companheiros a nos enriquecer a vida de múltiplas formas. Considerando que a vida na Terra é uma oportunidade de crescimento, quando a dor nos chega, é importante saber que ela traz consigo grandes ensinamentos. Tendo pela experiência aprendido novas e adequadas formas de enfrentamento, podemos superar os desafios. A jornada se torna mais acessível e menos preocupante quando decidimos viver com amor e simplicidade. O desvendar do eu interno nos ensina a conhecer nossas fraquezas e a buscar o fortalecimento necessário. Ignoramos o grau de nossa resistência ao mal, mas podemos reforçá-la com a perseverança no bem. Se queremos tranquilidade para o coração, evitemos assuntos infelizes, críticas mordazes, palavreado e chulos. Administrando as dores, exportando alegria e esperança onde estivermos, estaremos nos aperfeiçoando. Enfrentando problemas com otimismo e coragem, abrimos veredas ensolaradas em nossa caminhada. A vida não é construída sobre nuvens de eterno descanso. O mar de rosas só existe na fantasia. O segredo é se esforçar por fazer o melhor. Por isso, sempre vale a pena lutar. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Queridos e amados irmãos em Cristo,
É a bondade grandiosa do Criador que se manifesta em toda a sua intensidade e grandeza, perdoando-nos os ímpetos de revolta e olvidando-nos a cólera, indiferente aos nossos errôneos julgamentos, estimulando-nos para o progresso e animando-te para a elevação. Acostuma-te a ver e a sentir devidamente todas estas coisas. E jamais te esqueças, porque Deus encontra-se em toda parte. Ao invés de te desesperares, escuta a natureza a segregar-te sem palavras. Deus está contigo. Então, meus irmãos, Deus está presente em cada um de nós, em cada coração, na natureza, tudo aquilo que nos circunda. Jamais devemos esquecer disso. Muita paz, que Ele nos abençoe. Meu querido irmão Adilson, suas despedidas. Mais uma vez, Pedrosa, obrigado pela oportunidade do aprendizado na noite de hoje. Esperamos que os nossos ouvintes também tenham aprendido mais um pouco sobre os ensinamentos do Mestre Jesus. Obrigado a todos pela companhia. Tenham todos uma boa noite. Que Jesus nos abençoe. Boa noite para você, Adilson. Muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil, do exterior, nossos irmãos da Zona Norte de Juiz de Fora que nos acompanham com a rádio local 87,9, Rádio Clube FM. Continuem ligados ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico. A seguir, na voz de Ailton Moreno, o Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo Está no Ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.